Disciplina didática, unidade 3, a educação e emancipação, a perspectiva histórico-crítica e o ensino. Os tópicos dessa aula: educação e emancipação humana, pedagogia histórico-crítico dialética e o ensino. Na aula em PDF, nós refletimos sobre as tendências pedagógicas, ou seja, as tendências pedagógicas liberais, que estão a serviço da conservação, que são tendências conservadoras da sociedade, e as tendências progressistas, que são aquelas que estão a serviço da emancipação do indivíduo. Então, nessas tendências, nós analisamos o papel do professor, do aluno, o papel das metodologias, da avaliação, do currículo. Nesta aula, nós abordaremos uma tendência em especial, que é a tendência da pedagogia histórico-crítica dialética e o ensino. Nós iremos refletir sobre a importância da educação como instrumento de emancipação da sociedade. Para isso, nós precisamos discutir alguns conceitos e concepções. Então, o primeiro conceito é o conceito ou concepção de divisão social do trabalho. Então, a primeira reflexão que devemos ter é que o trabalho é parte constituinte e primordial para a formação do ser social. O trabalho é essencialmente o que diferencia o ser humano de outros animais. A capacidade de pensar, de socializar e de modificar intencionalmente a natureza é uma característica unicamente humana. Mas no sistema capitalista, este mesmo trabalho que constitui o ser social é utilizado para subjugar o homem. Então, nós vivemos numa sociedade dividida em classes e, neste sentido, o trabalho apresenta características distintas de acordo com a classe social ocupada pelo indivíduo. Uma classe vende a sua força de trabalho e a outra classe compra esse trabalho. E é nesse processo produtivo e de divisão social do trabalho que há uma separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Existe uma divisão social do trabalho porque na sociedade coexiste de maneira antagônica duas classes sociais, ou seja, aquela classe que compra o trabalho e a classe que vende o trabalho. Por que é importante discutir isso? Sobre a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Porque esta concepção de divisão social do trabalho, ele vai impactar diretamente a sala de aula e a escola. Porque é na escola que são repassadas regras, o conhecimento científico, e é na escola que se materializa o modelo de sociedade adotado em determinado sistema econômico. Então, eu estou querendo dizer que a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual vai também transformar a educação em dois tipos de escola, né? Uma escola para a classe trabalhadora e uma classe para a classe dirigente. Outro conceito que está associado e articulado e fazem parte da sociedade dividida em classes são o conceito de manipulação e emancipação. Então, nesta sociedade classista, nós temos condutas sociais em que a classe detentora do poder, do capital, manipula a classe que vende sua força de trabalho. Este processo se materializa na produção. Esse processo de exploração de uma classe sobre a outra se materializa na produção. O que eu quero dizer é que no sistema que nós vivemos, sistema econômico que nós vivemos, há um processo de manipulação de uma classe sobre a outra. Mas nós também precisamos pensar que mesmo nessas condições materiais de exploração do homem pelo homem, nós podemos pensar e difundir um projeto de sociedade mais igualitária que viabilize a emancipação dos indivíduos. E esta emancipação ela pode também acontecer por via da educação escolar. Eu falo também por via da educação escolar porque alguns autores, alguns sociólogos acreditam que a escola capitalista, essa escola que nós temos acesso, ela jamais poderia emancipar o indivíduo. Eu parto do pressuposto, né, que nós vivemos numa sociedade capitalista divididas em classes e enquanto nós não modificamos esse sistema, nós precisamos utilizar também, assim como a classe majoritária, ela utiliza a escola para inculcar sua ideologia, nós podemos também nessa escola, através do trabalho pedagógico, através do trabalho do professor de maneira crítica, nós podemos também efetivar uma prática pedagógica educativa que veja no trabalho a possibilidade de emancipação e não da manipulação. Então, nesse sentido, é preciso educar para o mundo do trabalho. É preciso educar de maneira integral, omnilateral e politécnica. A educação para o mundo do trabalho supõe a formação omnilateral, ou seja,
a formação integral e politécnica que viabiliza uma formação que integra educação intelectual, educação corporal e educação tecnológica. Saviani, quando ele analisa a educação politécnica e a educação omnilateral, ele diz que a cisão entre trabalho intelectual e trabalho manual tem por base o domínio dos elementos intelectuais científicos por um determinado grupo da sociedade. O que ele está querendo dizer? Que essa cisão entre trabalho intelectual e trabalho manual acontece porque há um domínio de elementos intelectuais e científicos por um determinado grupo. Qual seria o grupo? O grupo que detém o poder. E que caberia aos trabalhadores o conhecimento estritamente necessário para a execução de suas tarefas. Esse é um pensamento totalmente da classe dominante. Então, o que Saviani vem dizer? Que uma estratégia para superar esta cisão entre trabalho intelectual e trabalho manual passaria necessariamente pela adoção do conceito de politecnia, que se baseia no rearranjo dos saberes sobre o trabalho, possibilitando a universalização dos conhecimentos gerais, sem limitá-los a uma única atividade, profissão ou classe social. Saviani está querendo dizer que para formar o trabalhador nós não deveríamos apenas ensinar as técnicas específicas de cada trabalho, de cada ocupação que esse trabalhador vai ter na sociedade. O trabalhador ele precisa ter acesso ao conhecimento tanto do aspecto técnico como intelectual do trabalho. Então é preciso pensar que o nosso papel enquanto educador é justamente buscar a emancipação humana. E a emancipação humana ela está alicerçada nos princípios de uma educação que articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Ou seja, trabalho, ciência, tecnologia e cultura são categorias indissociáveis da formação humana. E é este paradigma, ele deve partir do trabalho como princípio educativo. Essa formação humana pensada por Saviani e outros autores que trabalham com a pedagogia histórico-crítica, eles têm o trabalho como princípio educativo, ou seja, é preciso compreender que o trabalho numa perspectiva ontológica, ou seja, o trabalho como categoria fundante do ser humano, deve ser considerado quando pensarmos ou atuarmos na sala de aula. O trabalho é a base da existência humana. Logo, a aquisição da consciência se dá pelo trabalho, pela ação sobre a natureza. O trabalho, nesse sentido, não é o emprego. Nós não estamos nos referindo a emprego. Nós estamos falando em trabalho na perspectiva ontológica. O trabalho enquanto categoria fundante do ser humano. Então, nesse sentido, o trabalho é a atividade fundamental pelo qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande em conhecimento, se aperfeiçoa. Por isso, ele deve ser pensado enquanto princípio da ação educativa. Deve estar no centro da prática pedagógica do professor. É preciso preparar o indivíduo que possa compreender o processo produtivo que está inserido, compreender a sociedade tal como ela é, e a partir desta consciência transformar a sua condição material e objetiva, transformar a sua realidade. Como é que se dá isso? Como é que o trabalho pode se construir num princípio educativo? Através da formação integral, através da formação omnilateral, através de um trabalho em sala de aula que respeite a capacidade intelectual e cognitiva do aluno para aprender, ou seja, todo aluno tem capacidade para aprender, através da adoção de práticas pedagógicas que respeitem a cultura e os conhecimentos prévios dos alunos e, a partir disso, mediar o processo de aquisição do conhecimento. Então, através do conhecimento prévio da cultura e da capacidade intelectual e cognitiva, o professor ele vai ser o mediador do conhecimento, para a aquisição do conhecimento. Então, a produção do conhecimento ela tem que ser vista pensando a pesquisa como princípio pedagógico. Como afirma Marise Ramos, na formação humana integral, trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho a seu aspecto operacional simplificado e pensar como formação humana. O que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem, ao adulto, trabalhador, o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país integrado dignamente a uma sociedade política. Isso é uma frase do Marise Ramos. Nessa perspectiva que compreendemos que a tendência pedagógica que mais se adequa a este paradigma de educação e esse modelo de formação humana seja a pedagogia histórico-crítica ou crítica social dos conteúdos. A pedagogia crítica, dialética e o ensino. A essência do trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente,
em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, essa é a essência do trabalho educativo. Produzir, direta e intencionalmente, a cada indivíduo, a humanidade que é produzida historicamente e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. Isso é uma frase do Saviani. Então, é preciso entender que a educação é uma atividade mediadora. A educação é um meio, uma via. Para quê? Para o homem assumir a consciência da dimensão ética da sua existência. Então, o conhecimento da realidade não se dá pela experiência imediata, mas por meio de abstrações que permeiam o estudo de sua gênese. Quando nós conhecemos um objeto de estudo, a gente não o conhece na sua essência, nós conhecemos a aparência daquele objeto. Então, daí a importância do educador como mediador. É ele que possibilitará a aproximação do conhecimento científico e ajudará o aluno a perceber além da aparência do objeto do conhecimento, rumo à essência deste conhecimento. Então, deste modo, a atividade educativa comprometida com os objetivos e finalidades da educação escolar, tal como concebida pela pedagogia histórico-crítica, não prescinde de uma formação do educador com bases sólidas, fundamentada em conhecimentos científicos. Então, a atividade educativa, ela não prescinde dessa formação fundamentada em conhecimentos científicos. Então, o professor ele tem que estar capacitado. Ele precisa ter competência técnica, compreender os aspectos filosóficos, políticos e sociais que envolvem o ato de educar. Na formação docente é necessário, portanto, radicalidade, rigor e globalidade. O que eu quero dizer com isso? A radicalidade diz respeito ao necessário aprofundamento para se chegar às raízes, aos fundamentos do problema que se apresenta como objeto de reflexão do educador. Então, a radicalidade é ir para além da aparência do objeto do conhecimento. A rigorosidade é porque consiste em adotar procedimentos sistemáticos e metódicos e científicos, visando questionar conclusões de senso comum e generalizações apressadas decorrentes de concepções abstratas da formação humana. Então, eu preciso ter radicalidade, que é conhecer o conhecimento para além da essência, além da aparência da realidade, do fenômeno, mas para que eu chegue a essa radicalidade, eu preciso ter rigorosidade, que consiste em adotar métodos e procedimentos científicos, sistemáticos e metódicos. Eu preciso também ter a globalidade, que consiste no exame do problema em seus múltiplos aspectos e determinações. Então, na formação de vocês, enquanto profissionais, enquanto licenciados em química, enquanto professores de química, é sempre buscar o objeto de estudo da química, o objeto de estudo que vocês vão estar atuando, e buscar a radicalidade, a rigorosidade e a globalidade. E para isso nós precisamos instituir alguns princípios na sala de aula, que são os princípios baseados numa didática histórico-crítica ou crítica dialética ou histórico-social dos conteúdos. Então, quais seriam esses princípios? Reelaboração e reconstrução. Então, o conhecimento é preciso ser reelaborado e reconstruído, e para que isso aconteça é preciso valorizar o conhecimento real do aluno, que é o conhecimento que ele traz das suas experiências e vivências. É preciso a problematização, ou seja, criar uma necessidade para a construção do conhecimento. Como é que eu crio essa necessidade? Através da problematização. Eu não vou entregar nada pronto para o aluno. Eu vou problematizar em cima daquilo que ele sabe para que ele chegue ao conhecimento científico. É preciso instrumentalizar esse aluno com esses conhecimentos científicos para que ele assimile e recrie esse conhecimento. E é preciso também que ele faça a síntese, ou seja, que é a apropriação do saber e interiorização. Ou seja, eu tenho que reelaborar e reconstruir. É o senso comum reelaborado através do conhecimento científico. Como é que eu vou fazer isso? Através de uma problematização, através de problemas que eu vou dar para os meus alunos, desafios que eu vou dar para os meus alunos. Eu vou instrumentalizá-lo para que eles resolvam este problema através de métodos e técnicas adequadas para essa instrumentalização, assim como a instrumentalização está ligada ao próprio conhecimento científico que eu vou estar dando para ele, que eu vou estar repassando. Esse aluno vai fazer a síntese, que é a apropriação do saber e interiorização, para quê? Para que haja prática social, ou seja, ele vai ter uma nova visão da realidade em que ele está inserido. Então, ele vai se inserir de forma mais consciente e crítica.
Então, esses são alguns princípios que o professor tem que ter para instituir na sala de aula uma didática histórico-crítica. E, para finalizar, eu trago uma frase do Paulino Orso que diz: a educação é um trabalho complexo, que não se limita a uma relação entre professor e aluno, nem a escola, porque a gente sabe que a educação ela está ligada a outras questões, elas têm várias dimensões, né? É uma relação entre professores e alunos, escola, funcionários, mediados pelas condições e relações sociais de cada momento, de cada sociedade e de cada indivíduo. Então, nesse sentido, a realização de um trabalho bem feito no interior de uma sala de aula. É preciso ter a realização de um trabalho bem feito no interior de uma sala de aula. E fazer o trabalho bem feito não significa se contentar em executar bem o trabalho na sala de aula. A boa execução do trabalho pressupõe a atenção a tudo que está acontecendo no mundo, não apenas na escola, na educação, na sociedade local e até mesmo na sociedade brasileira. Então, essa aula de hoje, eu trago a necessidade de alguns saberes docentes que o professor tem que ter, para que ele alcance esse patamar, para que ele desenvolva esse paradigma educacional. Ele precisa de alguns saberes docentes que nós já trabalhamos e trabalharemos em outras aulas. Boa aula, bom trabalho, bom estudo. Aqui são as referências e bom trabalho.